Um dos maiores ativistas e líderes religiosos indiano foi assassinado a tiros enquanto caminhava ali para uma oração. Você com certeza já deve ter escutado falar em algum momento da sua vida sobre Mahatma Gandhi. O que você talvez não tenha ouvido falar é que sim, ele foi assassinado e o que estava acontecendo na Índia quando tudo isso aconteceu. Então, nesse episódio eu vou te contar absolutamente tudo sobre esse personagem que é muito importante não só para a Índia, né, mas para o mundo todo. Além de te falar também sobre a independência da Índia, que sim, aconteceu com a ajuda de Gandhi, e algumas tensões que estavam acontecendo ali no país entre hindus e muçulmanos. E claro que, né, eu também vou te falar sobre o assassinato dele e algumas tretas que envolvem esse assassinato até os dias de hoje. E como costume, obviamente, eu também vou te contar o que você pode visitar na Índia que te conte mais sobre o Gandhi. E antes de pular para esse episódio, eu não poderia deixar de agradecer vocês, meus queridíssimos seguidores e ouvintes, no caso, né, que deixaram comentários ali no episódio do Boze pedindo o episódio do Gandhi. Caso você tenha chegado agora, não esquece de se inscrever no canal no YouTube ou seguir esse podcast, né, no Spotify ou, sei lá, fazer qualquer coisa que as plataformas, cada plataforma pede uma coisa diferente, né? Então fazer as coisas que cada plataforma pede. Assim você garante que você não vai perder nenhum episódio aqui do podcast. E no caso do YouTube e do Spotify, não esquece também de deixar comentários nos episódios. Eu tô sempre de olho, tô sempre respondendo e eu adoraria poder atender algum pedido seu, caso você tenha aí alguma sugestão de episódio. E para além do YouTube, claro, você também pode me chamar super no Instagram ou no TikTok. No Instagram, @AndressaIsper, tudo junto. No TikTok tem um ponto no meio, então andressa.isper. Enfim, qualquer coisa que você quiser me mandar lá, uma mensagem, um alô, uma sugestão, eu vou ficar muito feliz em ler, muito feliz em poder atender ao seu pedido. Bom, dito tudo isso, chega de falação e bora pro episódio. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Mohandas Karamchand Gandhi nasceu em 2 de outubro de 1869 em Porbandar, uma cidade indiana que fica no estado de Gujarat. Aqui eu já peço desculpas pela minha pronúncia, tá, gente? Que com certeza não tá das melhores. O seu pai, no caso, era uma pessoa muito importante ali na cidade dele, ele fazia parte do governo local. E a sua mãe, o que se fala dela é que ela era uma mulher muito religiosa, assim, devota ao chamado jainismo. E o Gandhi, no caso, era o mais novo de 4 filhos do casal. E ao longo da sua infância, o Gandhi, ele estudou em diferentes colégios, assim, coisas mais básicas, né? Então ele aprendeu ali o básico de história, geografia, essas coisas do gênero. Mas ele também teve uma grande influência ao longo da sua infância da religião, exatamente por conta da sua mãe. Tanto que desde cedo, assim, o Gandhi já aprendeu sobre a não violência, sobre a verdade e outros valores que ele acabaria levando, assim, pro resto da sua vida e que estavam muito ligadas ao jainismo, o hinduísmo e até mesmo o budismo. Mas num contexto geral, assim, sobre a infância do Gandhi, ele era uma criança tímida, quietinha, né, aprontava aqui e ali como qualquer outra criança, mas num geral mesmo ele era, assim, bem quietinho. E aos 13 anos de idade, ele casou em um casamento arranjado ali com Kasturba Gandhi, que também tinha 13 anos na época. Juntos, eles tiveram 5 filhos e Kasturba foi, assim, a parceira do Gandhi até o fim da vida deles. E bom, nessa época a Índia era dominada pelos britânicos. Existia na Índia o chamado vice-rei, que nada mais era do que um representante ali da coroa britânica que administrava, né, toda a Índia, mas também existiam figuras menores e mais locais que cuidavam da administração de cidades e tal, tudo, claro, sempre em nome da coroa. E para além da política, os britânicos eles também tinham muita influência em outras áreas do país, como a educação, a cultura e a sociedade. Não à toa, existiam na Índia vários colégios com nomes em inglês e que ensinavam exatamente a cultura e costumes ocidentais. E né, como eu acabei comentando bem rapidinho, o Gandhi chegou a estudar em alguma dessas escolas. Mas avançando um pouquinho no tempo, né, pouco depois, aos 19 anos, o Gandhi partiu exatamente para Londres para estudar direito. Reza a lenda que os 3 anos que o Gandhi ficou em Londres foram, assim, essenciais para moldar o caráter do homem que a gente conhece até os dias de hoje. Isso porque, para além de estudar direito, né, e conhecer mais sobre as leis ocidentais e, de alguma forma, ali acabar moldando mais a sua ideia sobre justiça, o Gandhi também acabou conhecendo novas filosofias, novos costumes e religiões também ocidentais. Tudo isso junto, então, parece ter consolidado as ideias do Gandhi sobre verdade, justiça e não violência. Coisas
essas que, como eu comentei, ele já vinha aprendendo em casa e desde pequeno. Além disso, foi em Londres também que o Gandhi se aproximou mais do vegetarianismo e dos ideais de vida da galera que apoiava esse movimento. E esse foi outro ponto também que acompanhou o Gandhi, assim, durante toda a sua vida. Ele se formou em Direito, então, em Londres, sem muitas honrarias, sem se destacar tanto assim, e ele voltou para a Índia em 1891. Só que ele ficou lá por pouquíssimo tempo, porque logo em seguida ele se mudou para a África do Sul. A ideia, no caso, era ele passar só 1 ano na África do Sul, trabalhando como advogado mesmo. A gente tem que lembrar aqui que nessa época tinha muita discriminação racial rolando na África do Sul, sendo o próprio Gandhi vítima disso. Dizem que ele foi retirado de um trem depois de se recusar a ceder o seu assento a um europeu. O que era para ser só 1 ano, na verdade, se estendeu, e o Gandhi acabou passando um tempo ali na África do Sul exatamente lutando pelos direitos dos indianos no país. Tá, pode ter ficado meio confuso, mas o ponto é que entre 1890 e 1911, muitos indianos migraram para a África do Sul. Então o Gandhi estendeu a sua estadia lá exatamente para defender, assim, o seu povo. E foi também na África do Sul que, digamos que o Gandhi inaugurou a prisão. Ele foi preso lá pela primeira vez, mas ele também foi preso várias outras vezes depois disso. A primeira vez que ele foi preso foi quando ele usou a desobediência civil como uma forma de protesto, algo que, assim, viraria meio que a sua marca registrada. A desobediência civil nada mais era do que realmente, assim, se recusar a fazer o que o governo mandava, ir contra uma lei. Tipo, simples assim, era só, assim, mandavam você fazer A, você ia lá e fazia B. Depois, em 1913, o Gandhi conduziu uma marcha com mais de 2.000 pessoas e sim, ele foi preso. Era essa a Grande Marcha do Transvaal, em que o Gandhi estava lutando contra o imposto de 3 libras e as restrições ao casamento de pessoas de religiões diferentes. E no caso, né, nessa marcha, ele estava sendo acompanhado de outros trabalhadores indianos. E bom, ele tinha sido preso, aí ele foi solto, aí ele foi preso de novo. E nisso ele foi condenado a 3 meses de trabalho forçado, só que assim, a sua marcha que antes tinha começado com 2.000 pessoas, agora já estava com 50.000. E depois de solto pela, gente, não sei, juro, 24ª vez, porque foram muitas vezes, ele conseguiu negociar várias mudanças na vida de indianos na África do Sul. Ele conseguiu que matrimônios entre pessoas de qualquer religião fossem válidos. Ele conseguiu também que operários fossem contratados, que tivesse mais liberdade ali para indianos e até que impostos em atraso fossem cancelados. Tudo isso por meio da desobediência civil e, mais importante de tudo, pela não violência. Eu enfatizo isso da não violência porque das marcas registradas do Gandhi eu acho que essa é a principal de todas, assim. E ele defendia que a gente, né? Isso naquela época. Mas que as pessoas deviam atacar o pecado e não o pecador, porque atacar o pecador seria atacar a si mesmo. E foi depois de tudo isso, assim, que o Gandhi se olhou no espelho e ele entendeu o poder que esses métodos que ele usava tinham. E aí ele entendeu que a não violência, a desobediência civil poderia, quem sabe, de repente, derrubar o militarismo. Em outras palavras, aqui foi nesse momento que o Gandhi entendeu que de repente, ele poderia usar desses meios para lutar pela independência da Índia e tirar os britânicos dali. Nisso, Gandhi volta para a Índia, então, em 1915, atuando ali exatamente como um conscientizador da sociedade. Esse episódio vai ser um daqueles que tá meio culto, assim. Mas como uma pessoa ali que estava tentando mostrar para a sociedade que era possível ter uma luta pacífica pela independência da Índia. E nessa época, isso vai ser importante pro futuro, vocês vão entender no futuro por que eu tô falando isso, ele conversava tanto com hindus quanto muçulmanos. E inclusive também, a efeitos de curiosidade, é nessa época também que surge o nome Mahatma, porque eu não sei se você percebeu lá no comecinho do episódio, Gandhi não tinha esse nome foi dado a ele. Mahatma, no caso, significa grande alma, e para uma pessoa receber esse nome, ela precisa ser, assim, muito respeitada, ela precisa ser vista quase como uma divindade mesmo. Mas bom, de volta na Índia e agora também sendo chamado de Mahatma Gandhi, o nosso personagem principal, ele seguiu lutando ali por melhores condições de vida para alguns grupos específicos, contra injustiças também aqui e acolá. Ele chegou a ser preso e solto algumas boas vezes, liderou greves gerais com o intuito da não violência, mas ele também viu algumas coisas saindo um pouquinho do controle, assim. Enfim, ele foi vivendo ali a vida dele. E para além da desobediência civil, que era uma das marcas registradas do Gandhi, ele também passou a boicotar produtos importados, principalmente aqueles, né, que no caso eram produzidos na Inglaterra. Não à toa, sempre que você vê uma foto do Gandhi, assim, mais velho, ele tá vestindo um khadi, que é exatamente uma vestimenta caseira
feita de tecido branco, que podia ser algodão, seda ou o que seja. E outro ponto interessante de se comentar aqui é que enquanto tudo isso estava acontecendo, né, o Gandhi lá lutando por todas as coisas que ele lutava e defendia e tudo mais, tinha um outro personagem na Índia que era menos conhecido, mas que também lutava pela independência da Índia, só que digamos que ele pensava muito diferente do Gandhi no quesito da não violência. O Subhas Chandra Bose. De fato, assim, pouco se fala do Bose, mas aqui no Passaporte pro Crime tem um episódio sobre ele, que é o de número 15, em que, no caso, eu falo mais sobre a figura dele, sobre a relação dele com Gandhi e tudo mais, e sobre a morte dele, porque, assim, não sabem até hoje se ele morreu quando falaram que ele morreu. E por que eu trago o Bose? Porque, no caso, o Bose e o Gandhi, eles faziam parte do chamado Congresso Nacional Indiano, que nada mais era ali do que um grupo que visava dialogar com os britânicos. Pois bem, tanto o Bose quanto o Gandhi, eles chegaram a fazer parte do Congresso Nacional, só que eles eram completamente diferentes. Isso porque, como eu já dei uma pincelada, assim, o Bose, ele não se importava em como conseguir a independência da Índia. A questão, o foco principal dele era conseguir essa independência, mesmo que para isso ele precisasse usar a violência. E o Gandhi, no caso, era totalmente contrário ao uso da violência e isso pra ele era, assim, inegociável. Aqui eu vou acabar simplificando um pouquinho mais essa relação dos dois, porque eu entro um pouquinho mais em detalhes sobre isso no episódio do Bose. Mas o que você precisa saber aqui é que os dois faziam parte do Congresso Nacional Indiano, só que eles tinham essas diferenças e eles acabaram seguindo rumos diferentes. Mas seja como for, em 1929 rolou uma reunião do Congresso Nacional Indiano, em que os participantes ali bateram no peito e falaram que aquele era o ano da independência indiana. Só que aí a gente chega em 1930 e digamos que a Índia não conseguiu a sua independência. Só que, assim, já tinham rolado alguns avanços, né? O governo britânico, ele já tinha entendido como negociar com o Gandhi e ele já tinha cedido ali numa coisa ou outra que o Gandhi tinha pedido. Só que, claro, né, o Gandhi estava lutando ali pela independência da Índia. Então, ainda nesse mesmo ano, em 1930, ele foi até o vice-rei, o representante da coroa britânica na Índia, e falou pro cara o seguinte: meu amorzinho, no dia 12 de março vai começar outra desobediência civil. E o alvo dessa vez era a chamada Lei do Sal, que era uma lei que impedia os indianos de fabricarem o seu próprio sal, sendo obrigados ali a comprarem sal importado, que, gente, era caríssimo e prejudicava muito a população mais pobre da Índia. Então, no dia 12 de março, ele levantou e ele liderou 78 pessoas para uma marcha de mais ou menos 200 quilômetros até o mar. Ele saiu então da sua residência da época, que é conhecida como Sabarmati Ashram, e caminhou até a cidade de Dandi. Beleza, ele saiu com 78 pessoas. Mas milhares se juntaram ao longo do percurso e mais milhares ao chegar em Dandi. Lá então, o Gandhi e outras pessoas pegaram um pouco de água salgada do mar, assim, em panelas mesmo, e deixaram no sol para secar. O movimento, gente, acabou se espalhando para outras cidades da Índia e várias pessoas, milhares, centenas, muitas pessoas, começaram a fazer o mesmo, cada um do seu jeito. Eu acho que eu nem preciso dizer, mas eu vou dizer, o Gandhi, ele foi preso. Mas ele não foi preso sozinho. Mais de 60 mil pessoas foram presas com ele. Um outro amigo ali do Gandhi, ele seguiu com o movimento assim que o Gandhi foi preso, mas a festa também durou pouco porque ele foi preso logo em seguida. E é importante ressaltar aqui, tá? Essas prisões, elas foram feitas sem resistência nenhuma. A polícia vinha, dava voz de prisão e as pessoas envolvidas simplesmente acompanhavam a polícia sem falar absolutamente nada, sem briga, sem resistência, sem absolutamente nada. E essas prisões, elas continuaram acontecendo até que chegou uma hora que tinham mais de 100 mil indianos presos por conta da desobediência da Lei do Sal. Foi quando, em 1931, o Gandhi foi chamado ali pelo vice-rei e falaram, bom, vamos negociar. Beleza, esse acordo impôs que acabou ali a desobediência civil. Mas, por outro lado, esse acordo garantia que os indianos que viviam ali na costa da Índia pudessem fabricar sal. Como se não bastasse, o Gandhi ainda conseguiu nessa negociação que os líderes do Congresso Nacional Indiano pudessem assistir ali a uma reunião, uma mesa redonda que aconteceria em Londres. E nisso tudo, enquanto os anos iam passando e o Gandhi ia lutando aqui e ali, fazendo seus jejuns e as suas desobediências civis e tudo mais, a gente tem que lembrar que tinha um acontecimento muito importante que estava ali na esquina,
que era a Segunda Guerra Mundial. O Gandhi, no caso, ele já estava bem conhecido nessa época, e durante a Segunda Guerra Mundial, ele ficou conhecido por tentar argumentar com diferentes grupos ali envolvidos na guerra de que a não violência poderia ser a melhor solução. E em paralelo a tudo isso, claro, o Gandhi continuava lutando pela independência da Índia. Tanto que na Segunda Guerra Mundial, o Gandhi deixou claríssimo para os britânicos que não apoiaria a causa deles na guerra se não fosse garantida a independência da Índia depois. E aqui, gente, eu preciso trazer também uma coisa que eu me deparei pesquisando sobre o Gandhi, mas que tem gente que truca. Tá? Há quem diga que durante a Segunda Guerra Mundial, o Gandhi cogitou pela primeira e única vez na vida dele usar algum método de violência. Mas que aí ele teria sido preso em 1942 e a graça meio que teria acabado. Tipo assim, ele não teve tempo de pensar em alguma coisa com o uso de violência. Mas assim, pessoas que estudam o Gandhi costumam defender muito que ele, em momento algum, cogitou o uso de violência, que o foco dele sempre foi a não violência. Bom, como a gente bem sabe da Segunda Guerra Mundial, ela acabou então em 1945, e o ponto foi que a Inglaterra, ela se viu assim completamente enfraquecida. E dentre os problemas que a Inglaterra tinha para lidar, claro, tinha a Índia, que estava ali com seus protestos, que estava ali com seus levantes, que estava ali querendo a sua independência. E a Inglaterra não tinha mais força para manter aquilo tudo. Então, em 15 de agosto de 1947, a Índia consegue finalmente a sua independência. Uhul! Comemorações, fogos de artifício e tal, aquela coisa toda, mas a alegria ela durou até a página 2. Isso porque, e aqui eu preciso te trazer um enorme contexto que estava acontecendo ao longo de todo esse episódio na Índia. A Índia ela passava por uma enorme divisão interna por conta da religião. Lembra que eu comentei lá atrás sobre hindus e muçulmanos e que isso seria importante no futuro? Pois bem, o futuro chegou, gente. Antes da chegada dos britânicos à Índia, a Índia já enfrentava essa tensão, já rolava essa tensão entre hindus e muçulmanos. A diferença só é que, assim, eles conviviam mais ou menos numa boa, já tinha tensão, mas até que a convivência era ok. Só que quando a Inglaterra chega, gente, tipo, a Inglaterra não é boba, né? A Inglaterra é ótima, né? Tô falando do país, vocês entenderam. Os britânicos, eles não são bobos. Eles veem que a Índia tá dividida em dois e que são grupos ali que eles podem colocar um contra o outro e que isso vai ajudar a enfraquecer a Índia. Porque pensa comigo, se hindus e muçulmanos se unem contra os britânicos, cara, ia ser uma disputa bem feia ali. Então os britânicos, eles começam a alimentar essa divisão, eles começam a alimentar essas diferenças entre esses dois grupos religiosos. E assim, eu não vou entrar tanto em detalhes aqui, mas o que você precisa saber é que ao longo de toda essa história que eu tô contando aqui, esse pano de fundo tava acontecendo, rolaram momentos de mais calmaria entre os dois grupos e momentos de maior tensão. O Gandhi, no caso, ele era um grande defensor de uma única Índia. Ele inclusive lia o Alcorão em diversos encontros ali numa forma de mostrar pra todos que tinha como coexistir. Só que, claro, gente, o mundo também não era só flores, né? Por mais que o Gandhi tentasse e tudo mais, tinham muitas denúncias por parte dos muçulmanos de que eles eram deixados de lado, não eram levados em consideração por parte dos hindus. Tanto que os muçulmanos indianos, eles defendiam que uma vez que a Índia conseguisse a sua independência, ela devia ser dividida em duas. Deveria existir a Índia, que seria hinduísta, e o Paquistão, que seria muçulmano. E de fato foi exatamente isso que aconteceu. Só que na verdade, no dia 14 de agosto de 1947 foi criado o Paquistão, que era dividido ali entre oriental e ocidental, e no dia 15 foi criada a Índia. Agora sim, então, fogos de artifício, yes, comemoração, aquelas coisas todas? Ainda não. Porque mesmo com essa divisão, ainda existiam tensões, ainda existiam conflitos, agora por terras também. E nisso o Gandhi tava lá, meio que tentando segurar as pontas, assim, tentando trazer paz entre os dois grupos, tentando meio que fazer um diálogo acontecer e resolver a situação. Até que a gente chega em janeiro de 1948. No dia 13, especificamente, o Gandhi começou ali um jejum, exatamente numa forma de protesto contra as violências que estavam acontecendo, né, entre indianos e paquistaneses. No dia 20, o Gandhi teve uma bomba atirada na sua direção, mas ninguém ficou ferido. Mas, entretanto, todavia, porém, no dia 30 de janeiro, as coisas mudaram bastante. O Gandhi, no caso, estava caminhando até a Birla House, que fica na Nova Delhi, nesse fatídico dia, para fazer ali a sua oração de rotina. E ele estava sendo acompanhado ali por duas sobrinhas netas suas, como ele sempre fazia, numa boa, andando calmamente, tranquilamente. Há quem diga que ele, inclusive, estava atrasado, tem essa fofoca também, quando ele foi abordado ali por um homem que estava vestindo uma jaqueta e calças azuis. Esse homem parou,
cumprimentou o Gandhi, e há quem diga que o Gandhi, né, cumprimentou de volta e que eles conversaram ali por um tempo. Só que depois o homem sacou uma pistola e disparou 3 vezes contra o Gandhi a queima-roupa. Um tiro acertou o peito do Gandhi, outro o seu abdômen, mais especificamente o seu estômago, e outro tiro acertou ele na virilha. O Gandhi, no caso, caiu e ele foi levado às pressas ali para dentro da Birla House, onde ele foi atendido, mas ele acabou falecendo 30 minutos depois, aos 78 anos. Nisso tudo, o homem ali que disparou contra o Gandhi, ele chegou a efetuar um 4º disparo, tentando, na verdade, tirar a sua própria vida. Só que um guarda indiano, ele, né, viu tudo o que tinha acontecido e ele conseguiu impedir isso e conseguiu tomar a arma das mãos desse cara. Nisso, uma multidão apareceu e espancou o cara, mas conseguiram, né, tirar ele do meio daquela bagunça toda e levar ele pra delegacia, né, enfim, levar ele preso para a delegacia. Na delegacia, o homem foi identificado como Nathuram Vinayak Godse, um fanático hindu que não concordava com os planos do Gandhi de unificar a Índia. Para ele, o Gandhi estava sendo muito conciliador com os muçulmanos. E bom, eu acho que eu nem preciso dizer, mas como sempre eu vou dizer, a morte do Gandhi foi um baque assim enorme, tanto na Índia quanto no mundo todo. Na Índia, mais especificamente em Mumbai, rolaram algumas tensões, assim, meio confusões entre hindus e muçulmanos. Mas já em Nova Delhi, uma multidão foi lamentar na Birla House. Foi decretado luto nacional na Índia, claramente, né? E líderes ao redor do mundo demonstraram o seu pesar. E assim eu já poderia terminar o episódio do Gandhi, né? Mas claro, eu quero te trazer aqui o que aconteceu com o Godse, que foi o assassino de Gandhi. O Godse, no caso, foi julgado. Ele alegou que ele agiu totalmente sozinho e que as suas motivações eram puramente políticas. Ele foi enforcado em 15 de novembro de 1949, junto de um outro cara que disseram ser o seu cúmplice, e depois, mais pra frente, outras 6 pessoas também foram julgadas pelo assassinato do Gandhi, assim, acreditavam que tinham alguma relação ali, e todas pegaram prisão perpétua. E aqui, inclusive, fica uma curiosidade sobre esse caso, né? Existe toda uma discussão no entorno de se o Godse agiu sozinho ou não. Isso porque existem teorias de que ele fazia parte de um grupo que apenas era um grupo político que governava a Índia na época, mas que ele também fazia parte de um grupo extremista hindu e que ele teria falado que ele agiu sozinho numa tentativa de proteger as pessoas desses 2 grupos. Inclusive, a bomba que foi atirada no Gandhi no dia 20 de janeiro, né, desse mesmo ano, existe o boato de que foi atirada pelo Godse e os seus cúmplices também, mas é aquele tipo de coisa que também não tem provas ali que consigam de fato cravar que foi ele. Tanto que até os dias de hoje, assim, você encontra uma série de livros, filmes e tudo mais que discutem o assassinato do Gandhi, né? Falam sobre a sua vida, claro, porque ele foi uma figura muito marcante, eu já vou entrar mais a fundo nisso, mas também discutem o seu assassinato e trazem aí teorias e questões envolvendo o assassinato dele. E, enfim, né, gente, como eu comentei, eu acho que eu nem precisaria comentar, mas eu vou comentar mesmo assim. O Gandhi, ele seguiu sendo uma figura muito gigantesca, assim, e muito importante, tanto na Índia quanto no mundo inteiro. Claro que existem pessoas que são críticas ao Gandhi, né, assim como muitos outros personagens desse podcast, o Gandhi, ele também é uma figura que ele tem 2 lados. Então tem uma galera que sim é crítica a ele, critica exatamente a sua política de não violência e critica também os seus esforços ali para criar uma Índia unificada. Mas a gente tem, pelo outro lado, as pessoas que admiram o Gandhi, que chegam a idolatrar o Gandhi, e essas pessoas são em muito maior número. Não à toa, o seu aniversário, o aniversário do Gandhi, no dia 2 de outubro, é considerado o Dia Internacional da Não Violência. E na Índia ele é um feriado nacional. E com isso, meus amores, eu encerro a história do Gandhi, uma figura que é muito importante, é muito grande e que eu acho que, assim, todo mundo já ouviu falar sobre o Gandhi. A questão é que nem todo mundo sabia que ele foi assassinado e nem todo mundo sabe a história da Índia, né? O que estava acontecendo na Índia quando ele foi assassinado e, enfim, o que levou ao assassinato dele e tudo mais. Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer isso pra vocês. E já pulando pras dicas de viagem, nesse caso eu quero trazer o que você pode fazer na Índia, mas mais especificamente em Nova Delhi e na cidade natal do Gandhi, que te conte ali mais sobre a vida dele, sobre quem foi Gandhi. Eu só preciso já te dar um disclaimer que, assim, as coisas da cidade natal do Gandhi, elas são muito interessantes, mas elas são um pouquinho não acessíveis, vamos dizer assim. Mas de qualquer forma eu vou trazer aqui porque eu achei muito bacana e muito rico. A começar então, vamos começar pelo começo.
pela cidade de Porbandar, em Gujarat, que é exatamente onde o Gandhi nasceu. Lá existe o Kirti Mandir, ou a casa onde o Gandhi nasceu, exatamente a casa onde ele nasceu. Reza a lenda que o quarto onde ele nasceu tá exatamente como costumava ser, sem nenhuma mudança ali, só a tinta, né, que no caso eles pintaram as paredes e tal. E assim, sendo muito honesta com vocês, como eu sempre sou, né, eu vi muita gente elogiando essa visita e falando que visitar a casa do Gandhi, onde ele nasceu, tudo mais, foi super bacana, que deu pra aprender muito sobre a vida dele, a infância dele e tudo mais. Mas eu vi muita gente também falando que a cidade não é muito bacana. E assim, depois você joga no mapa, eu vou deixar na descrição do episódio, enfim, todos os nomes, tudo bonitinho, mas depois você joga no mapa. Realmente a cidade fica bem fora de mão. Então, o que eu vi das pessoas e que também seria o que eu recomendaria é que as pessoas, elas pararam nessa cidade, elas não foram só para ir nessa cidade, elas pararam ali porque elas estavam de passagem, elas estavam viajando de um lugar para o outro e essa cidade ficava no meio do caminho. Então, por isso que elas foram lá visitar. E eu, sinceramente, recomendaria que você fizesse o mesmo. Mas claro, né, isso é o que eu recomendo, mas assim, tudo depende de quanto tempo você vai estar na Índia, do que você quer fazer. Às vezes você quer ir pra Índia só pra visitar, né, tudo sobre o Gandhi, aprender mais sobre ele. E, de novo, eu achei muito interessante que a casa onde ele nasceu tá intacta, que você consegue visitar, que tem o quarto onde ele nasceu, enfim. Então, se eu tivesse a oportunidade de passar por essa cidade, eu com certeza visitaria. Ah, outra coisa que eu queria comentar também é que eu achei um pouquinho difícil, assim, encontrar informações sobre ingressos e tudo mais. Eu vi uma galera falando que a entrada pro Kirti Mandir é gratuita, mas eu diria que é melhor confirmar. Então, se tiver nos seus planos de fato ir lá visitar, dá uma pesquisadinha melhor, conversa ali, não sei se você vai estar com um guia ou, enfim, no hotel onde você for estar, ou no hostel, que seja. Tenta conversar com algumas pessoas ali pra garantir que a entrada é mesmo gratuita. E ainda em Gujarat tem o Sabarmati Ashram, ou Gandhi Ashram, bem mais fácil Gandhi Ashram. Que eu não sei se você lembra, se você prestou atenção no episódio, foi onde o Gandhi morou por muitos anos e foi de lá que saiu a Marcha do Sal. O Gandhi Ashram fica na cidade de Ahmedabad e foi onde o Gandhi ele morou ali por algo em torno de 12 anos, entre viagens e, claro, né, tempo na prisão também. Hoje o espaço também foi transformado num museu que conta ali sobre a história do Gandhi, mas foca especificamente no período em que ele morou no Gandhi Ashram, que foi mais ou menos ali de 1915 a 1930. Pelo que eu vi, a entrada do Gandhi Ashram também é gratuita e as pessoas falaram muito como é um espaço bastante simples e que dá pra entender bem como Gandhi vivia. E uma curiosidade aqui, eu vi mais gente falando sobre a energia do lugar do que sobre as exposições em si. A galera fala que esse lugar, ele é um respiro, assim, no meio da cidade, que ele tem uma energia muito pacífica, que é um lugar muito tranquilo, muito de meditação, assim. E agora, na verdade, a gente vai para Nova Delhi, porque até agora eu te contei sobre o nascimento e uma época da vida do Gandhi. E em Nova Delhi é onde a gente encontra o final. Isso porque um lugar bacana de se visitar é exatamente o Gandhi Smriti, que é a antiga Birla House, ou seja, né, onde o Gandhi passou seus últimos dias e foi assassinado. Lá existe tanto um memorial em homenagem a ele, como um museu contando um pouco mais sobre esses últimos momentos dele. Esse memorial, ele também foi muito elogiado, assim, pelas pessoas, porque disseram que também fica no meio de um parque que é muito pacífico e que é muito gostoso de se visitar. Só que o que eu vi de pessoas que foram pra lá mais recentemente é que ele costuma ficar bem cheio. Mas de qualquer forma, assim, parece ser uma visita muito interessante de se fazer e vocês sabem que eu adoro visitar lugares onde coisas aconteceram, né? Então, com certeza estaria ali na minha lista. E ainda em Nova Delhi, assim, bem pertinho ali, tem também o National Gandhi Museum, a cerejinha do bolo. Isso porque é um museu completíssimo sobre a história do Gandhi, com foto, pintura, documento, vídeo e o que mais você precisar para entender sobre quem foi essa figura e a importância dele para a Índia e para o mundo. E assim, esse é aquele museu que você vai ficar horas e horas visitando, que todos os colégios levam os estudantes e tudo mais, sabe? Bem esse tipo de museu. Então assim, se você só tiver um dia para fazer alguma coisa relacionada ao Gandhi, eu acho que esse museu é um ótimo lugar para você começar e, enfim, uma ótima decisão para você tomar, porque é lá que você vai ter uma ideia geralzona da vida dele. Mas claro, né, se você tiver mais tempo e tiver interesse e tudo mais, é bacana também visitar esses outros lugares que eu mencionei. Tipo, se você conseguir ir para a cidade natal dele, putz, isso seria
bem legal, mas eu entendo que é um pouquinho fora de mão ali. Mas, né, todos esses outros pontos que eu trouxe, quer dizer, esse outro ponto que eu trouxe em Nova Delhi também parece ser bem interessante. E ainda sobre esses 2 museus em Nova Delhi, pelo que eu vi também, gente, parece que as entradas são gratuitas, sim. De novo, né, eu não sei quando você vai estar vendo esse episódio, pode ser que algumas coisas tenham mudado desde da publicação até o momento que você foi visitar, então sempre cheque de novo, mas, pelo que eu vi aqui, é tudo gratuito, o que pra mim é super bacana, eu acho muito legal essa iniciativa, porque, né, torna tudo muito mais acessível. E com isso, meus amores, eu encerro o episódio de hoje, episódio esse muito interessante de se fazer. De novo, né, o Gandhi é uma figura que pelo menos eu já ouvi o nome dele milhares de vezes e eu não conhecia tanto a fundo assim a história dele. Então pra mim foi muito interessante poder fazer esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E antes de encerrar, eu só queria de novo te pedir pra se inscrever no canal no YouTube, seguir o podcast no Spotify ou fazer qualquer outra coisa que outras plataformas de streaming peçam, porque assim você garante que você não vai perder nenhum episódio aqui do Passaporte pro Crime. Além disso, se você gosta do podcast, se você gosta desse projeto, considere ser um apoiador. Isso faz uma diferença gigantesca pra mim e pro meu editor, que somos os únicos responsáveis aqui por tudo isso, pra fazer tudo isso acontecer. Se você tiver interesse em contribuir com o Passaporte pro Crime, deixei o link na descrição do episódio, mas se não, é só você ir na Orelo e procurar ali pelo podcast Passaporte pro Crime. Lá você vai ter uma abinha de apoios e você pode colaborar ali com o valor que você quiser. Acredito que é quase tudo. Antes de desligar, só mais uma coisinha. Se você puder compartilhar esse podcast ou esse episódio com alguém que você sabe que vai gostar, isso também faz toda a diferença pra mim. Eu ficaria muito agradecida. Então fica aqui o meu pedido. Bom, acho que são esses os recados. Acho que eu não esqueci nada. Então fica aqui o meu beijo, meu muito obrigada pra você que ficou até aqui. E claro, te vejo na próxima semana, onde eu vou te levar pra algum outro lugar do mundo.